Bombardeio atribuído às tropas russas que atingiu um hospital infantil e uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, deixou 17 feridos, segundo autoridades ucranianas. O bombardeio destruiu a fachada do edifício e arrebentou suas janelas. Aqui é Juca Simonar com mais um boletim de notícias na TV 247. Surgiu, no entanto, algumas dúvidas sobre esse ataque. A primeira tem relação com essa foto aqui que viralizou em diversos jornais ao redor do mundo. Essa foto foi atribuída à modelo e blogueira ucraniana Mariana Podgorskaya, que foi acusada na internet de participar de uma sessão de fotos encenada em uma maternidade em Mariupol. A maternidade que teria sido demolida por um suposto ataque russo. As críticas foram feitas no Instagram e usuários deixaram mais de 1.500 comentários no perfil da blogueira, contestando que ela estivesse ferida ou perto do hospital, que foi fechado para civis e passou a ser utilizado como base militar por militantes ucranianos do regimento de extrema-direita Azov, segundo os russos. O projeto War on Fakes, Guerra às Falsificações, que rastreia e desmascara notícias falsas relacionadas à crise ucraniana, também compartilhou materiais no Telegram refutando que a maternidade de Mariupol tivesse sido atingida pelo exército russo. Temos aí, então, uma divergência nas versões que estão sendo apresentadas. Depoimentos de moradores locais, assim como uma compilação cronológica de fotos mostrando imagens de mulheres grávidas e outras pacientes, surgiram nas redes sociais muito depois do hospital ter sido supostamente atingido, enquanto as fotos iniciais não apresentavam quaisquer pacientes. Isso é o que alega esse projeto da guerra às falsificações e também o que alega os meios de comunicação russos. Ou seja, no momento em que houve o ataque, não apareceu foto de vítimas, apenas fotos do edifício destruído, da maternidade destruída. E as fotos que depois mostraram as vítimas apareceram depois nas redes sociais. O projeto War on Fakes concluiu que Podgorskaya, a modelo, foi fotografada em vários cenários diferentes em uma sessão de fotos encenada especificamente para ser conduzida por um renomado fotógrafo profissional que chegou ao local muitas horas depois. Ela trocava de roupa e maquiagem para cada cenário, de acordo com o projeto. E o projeto também disse que a modelo realmente está grávida, mas não poderia ter sido paciente da maternidade de Mariupol, pois a maternidade foi ocupada anteriormente pelos militantes do batalhão Azov. O deputado da oposição ucraniana, Ilia Kiva, que fugiu do país acusado pelo governo ucraniano de alta traição, ou seja, provavelmente de ter relações com os russos, também expressou confiança de que a história em torno da maternidade de Mariupol era falsa. No Telegram, ele afirmou, aspas, a Ucrânia está cheia de mentiras e enganos. A história da tragédia no hospital de Mariupol é outra encenação e fake. Fecha aspas. Aqui tem várias versões sobre o bombardeio à maternidade em Mariupol. Eu vou trazer para vocês uma matéria do jornal Anti-Spiegel com as fotos da modelo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Essa matéria ela foi citada aí na coluna aqui no Brasil 247, no portal Brasil247.com, pelo colunista Jefferson Miola, e mostra aqui várias fotos da modelo na maternidade. Inclusive, nessa foto que também viralizou, na maca, em que também é ela quem se encontra nessa foto. Aqui uma foto dela no Instagram, mostrando que ela realmente é uma grávida. Mas, enfim, tem várias versões sobre esse assunto.
Assim que ocorreu o suposto bombardeio, por exemplo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky qualificou o ataque como uma atrocidade e pediu novamente às potências do Ocidente a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o país. No Twitter, ele falou, aspas, Mariupol, ataque direto de tropas russas na maternidade. Pessoas, crianças estão sob os destroços. Atrocidade. Por quanto tempo mais o mundo será um cúmplice ignorando o terror? Feche o céu agora mesmo. Pare com os assassinatos. Você tem poder, mas parece estar perdendo a humanidade. Fecha aspas. Ele também qualificou o suposto bombardeio como um crime de guerra das tropas russas. Além de Zelensky, o ataque também foi condenado por algumas potências da OTAN, que tem relação com essa guerra na Ucrânia, como, por exemplo, a Casa Branca dos Estados Unidos condenou o ataque como um ato de barbárie. A porta-voz do presidente Joe Biden, Jen Psaki, disse, aspas, é terrível ver esse tipo de uso barbárico de força militar para perseguir civis inocentes em um país soberano. Já o primeiro-ministro da Inglaterra, que também é um país membro da OTAN, Boris Johnson, disse que, aspas, há poucas coisas mais depravadas do que atingir os vulneráveis e indefesos, e completou que o presidente russo Vladimir Putin, aspas, será punido por seus crimes terríveis, fecha aspas. Também, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou no Twitter que, aspas, o ataque de hoje a um hospital em Mariupol, na Ucrânia, onde estão localizadas as maternidades e as alas infantis, é horrível. Os civis estão pagando o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Essa violência sem sentido deve parar. Acabe com o derramamento de sangue agora. Agora, o outro lado. Em entrevista ao canal francês BMF TV, o embaixador da Rússia na França, Alexei Metkov, disse que a Rússia não tinha nada a ver com o ataque ao hospital infantil em Mariupol. E também declarou que há uma guerra virtual em curso na Ucrânia. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que pedirá informações ao exército do país sobre o ataque feito na quarta-feira. Ele quer ter mais informações para poder se pronunciar. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele foi mais objetivo na sua afirmação, dizendo que a maternidade havia já sido transformada em sede do Batalhão Azov, que é um batalhão formado por neonazistas ucranianos, que após o golpe de 2014, patrocinado pelos Estados Unidos e que estimulou grupos nazistas no país inteiro, grupos que são contra a Rússia. E depois desse golpe de 2014, o Batalhão Azov se tornou um regimento integrado das Forças Armadas Ucranianas. Então, Sergei Lavrov afirmou que, aspas, o Batalhão Azov e outros radicais expulsaram todas as gestantes, enfermeiras e outros membros da equipe. Era a base dos ultras radicais Azov. Essa declaração dele foi dada numa entrevista coletiva na Turquia, após ter se reunido com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. Lavrov também criticou a cobertura da imprensa sobre o caso, porque, para ele, os materiais produzidos pretendiam, aspas, manipular a opinião pública. Novamente, aspas. Eu vi relatos que foram realmente emocionantes. Infelizmente, o outro lado da situação, que permitiria formar uma opinião objetiva, não recebeu destaque, criticando que se divulgou muito o que foi dito pelas autoridades ucranianas e reforçado pelas autoridades ocidentais, da ONU e tudo mais, sendo que não foi dado nenhum destaque à versão russa dos acontecimentos. Como, por exemplo, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que o suposto ataque aéreo em Mariupol não passa de uma provocação destinada a alimentar a atual onda de russofobia.
Segundo ele, a Força Aérea Russa não realizou absolutamente nenhuma tarefa na região na quarta-feira, dia 9. Aspas, a análise das declarações feitas por representantes do regime nacionalista de Kiev, materiais fotográficos do hospital, não deixa dúvidas. O suposto ataque aéreo que ocorreu é uma provocação completamente orquestrada para manter a onda anti-Rússia entre o público ocidental. Fecha aspas. Ele também explicou que, embora a natureza dos danos externos e internos no prédio possa enganar o grande público, sem compreensão profissional na Europa e nos Estados Unidos, não pode enganar os especialistas, já que, aspas, uma munição de aviação altamente explosiva simplesmente não deixaria nada das paredes exteriores do edifício. E, como vimos nas fotos, as janelas foram quebradas, as paredes foram deterioradas, mas a parte externa continuou em pé. Esse é um dos argumentos do porta-voz da defesa russa. Ele também destacou que... Foi dito anteriormente que os hospitais de Mariupol, incluindo o hospital número 3, supostamente bombardeado, pararam de funcionar no final de fevereiro. Ou seja, ele reforçou o que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Aspas, todos os funcionários e pacientes foram dispersos pelos nacionalistas, devido à localização tática favorável perto do centro da cidade. O prédio do hospital foi convertido em um reduto do Batalhão Nacional Azov. Para ele, os nazistas ucranianos aumentaram os ataques contra os médicos e veículos médicos russos, emboscando deliberadamente veículos com uma cruz vermelha sobre eles, e criticou que isso, por exemplo, não está sendo divulgado na imprensa hegemônica. Bom, aí estão apresentadas as versões sobre o suposto bombardeio em Mariupol. Lembre-se de curtir esse vídeo, de compartilhar nas redes sociais. Aqui no Brasil 247, nós fazemos uma intensa luta para não promover a desinformação sobre o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Então, e torne-se membro desse canal se você puder. Ajude financeiramente todo mês a gente se manter aqui, manter as estruturas da TV 247. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não custa nada. Olha aí embaixo do vídeo, tem um botão vermelho para se inscrever. Basta se inscrever e assim você também colabora com a TV 247. Muito obrigado e até a próxima.